Boa tarde, está começando mais um Conexões nessa quinta-feira, dia 14 de julho de 2022. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, tenho cabelos escuros até a altura dos ombros. Hoje uso um óculos de armação prateada, uma roupa preta de mangas compridas e um fone de ouvidos branco. Estou aqui à frente de uma escrivaninha branca e de uma estante com alguns livros. E eu fico com você aqui na TV UFG até às 5h30 da tarde. E nós contamos com o professor Diego Barbosa, que vai fazer a interpretação para Libra durante todo o programa de hoje. Muito obrigada pela sua presença, professor Diego. O professor Diego é um homem de pele clara, tem cabelos castanhos curtos, olhos castanhos e usa uma barba cheia. Hoje ele veste uma camiseta preta e está em frente a um fundo branco, onde faz a interpretação para Libras. Confere o Conexões no canal 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia e também no aplicativo e no site da TV UFG. O aplicativo você pode baixar para celulares com modelo Android. Só procurar lá na sua loja virtual por TV UFG que você encontra. Além disso, o Conexões também é exibido no YouTube e no Facebook simultaneamente. E se você quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, é só ir lá no chat do Facebook ou do YouTube e mandar a sua interação para a gente. Bom, nosso tema de hoje é a necropolítica. E para falar sobre ele, nós vamos conversar com a professora Luciana Dias, que faz parte do programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos, também no programa de pós-graduação em Antropologia Social, ambos da UFG, e ela é secretária de Inclusão da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada pela sua presença novamente, professora Luciana. Agradeço muito que a senhora tenha se disponibilizado a estar aqui novamente. Eu que agradeço, Camila, uma satisfação enorme estar aqui com vocês novamente, né, realizando essa discussão tão importante. Eu sou a professora Luciana, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos longos, pretos e crespos. Eu estou utilizando brincos grandes, né, de penas, são brincos indígenas, né, coloridos num tom de vermelho. Eu estou utilizando uma blusa de manga longa, azul escuro, e eu estou à frente de uma parede bege neutra do meu ambiente de trabalho. Bom, professora, antes de começar a nossa entrevista, eu vou fazer uma rápida explicação sobre o tema, para quem não conhece esse nome, né, esse conceito, necropolítica, que é um tipo, muito resumidamente, de violência estatal, né? Os estados modernos, eles têm adotado o uso da força como uma política de segurança para as populações. Mas, muitas vezes, esse uso da força, ele utiliza de discursos, né, que validam essas políticas de segurança pública e que vão reforçar estereótipos, segregações e até mesmo vão, muitas vezes, levar ao extermínio de determinados grupos sociais. Essa ideia, né, a partir dessa ideia do uso da força policial com esse tipo de discurso, surgiu o termo necropolítica, que é de um pensador africano, né? Vou pedir para a professora explicar melhor, já que não sou conhecedora desse assunto. E esse termo necropolítica, ele vai questionar se o Estado tem ou não uma licença para usar essa força e até mesmo para matar em prol desse discurso de ordem e segurança. Então, professora, para começar, queria que a senhora explicasse direito, né, esse conceito, já que eu fiz aí uma fala muito resumida e muito rápida para quem nunca ouviu falar, que é um termo razoavelmente novo, né, até mesmo dentro da academia. Queria que a senhora falasse um pouquinho dele, o que ele significa, e esse termo é muito importante destacar, né, vem de um pensador africano que vai abordar essa questão da violência estatal. Exatamente, assim, a sua explicação ela é muito resumida mesmo, Camila, mas ela é absolutamente precisa, né? Quando você traz a ideia de violência estatal. É isso mesmo, né? Necropolítica a gente pode traduzir muito rapidamente como política de morte. E uma política de morte que é executada pelo Estado, né? Que se autoriza a decidir quem deve viver e quem pode morrer, quem vai ser levado, né, para uma situação
de morte. Mas para começar a entender o que é necropolítica, é muito importante a gente compreender que a gente está falando de um contexto teórico, é um contexto, é um conceito que está envolvido numa trama teórica, numa perspectiva teórica, num esforço, numa tentativa de compreender como o poder opera, como o poder é controlado pelo Estado. Né? Então, alguns pensadores que buscam entender como acontece o controle do poder pelo Estado em contextos específicos, cunham o conceito de necropolítica. Então, quando a gente fala de necropolítica, a gente está falando de uma categoria conceitual, tá certo? E tem um pensador africano camaronês que chama Attili Mbembe, que é o grande propositor desse conceito, né? Ele que cria esse conceito. Ele apresenta o conceito de necropolítica em uma discussão muito próxima que ele faz com um outro filósofo francês que chama Michel Foucault. O Michel Foucault, ele mobiliza o conceito de biopolítica, ou seja, política da vida. E dialogando com esse conceito de política da vida, de biopoder, de poder exercido para manter viver, ele apresenta para a gente, num diálogo que ele faz com o Frantz Fanon, o conceito de necropolítica. E o que o Frantz Fanon traz de contribuição para a concepção de biopoder do Michel Foucault? O Frantz Fanon vai falar, ele vai trazer a ideia de trauma produzido pela dominação colonial. Então, a gente tem um período histórico que é de dominação colonial das Américas, né? A gente pode pensar nesse contexto americano e caribenho. E esse período de dominação colonial é um marco histórico fundamental para a gente entender como o racismo e o poder sustentam a ideia de biopoder do Foucault. Veio a Attili Mbembe e diz o seguinte: olha, não é muito bem de biopoder que a gente está falando, não é o poder da vida, não é a política da vida que ajuda a explicar a realidade que a gente está vivendo hoje. O Attili Mbembe é muito contemporâneo, lançando a luz para a realidade contemporânea brasileira. O que a gente vê, na verdade, não é uma política da vida, não é a produção de saneamento básico, de segurança pública, de saúde, para manutenção da vida e para o controle da vida. O que a gente vê contemporaneamente é o controle da saúde, da segurança pública, para produzir uma política da morte, para decidir, para que o Estado decida quem deve viver e quem pode morrer, quem vai ser deixado para morrer. De maneira muito resumida também, Camila, a concepção de necropolítica, ela pode ser apresentada desde essa perspectiva, né, que é apresentada para a gente pelo Attili Mbembe, um nome importante para a gente guardar. Eu até tive medo de dizer o nome, professora, porque eu não sabia a pronúncia. A senhora pode até repetir, porque eu não erro na próxima. Isso, Attili Mbembe. Professora, já que a gente está falando dessa ideia de que o Estado ele vai decidir quem são as pessoas que devem viver, né? Quais são as populações que vão ter a sua segurança e vida garantidas, e quais são os grupos sociais, que são aqueles grupos excluídos, geralmente, né? Silenciados, e que até, eu não sei se ele usa essa expressão, mas eu li em algum lugar que são os corpos matáveis, né? As pessoas que podem ser mortas pela violência policial, ou nem só pela violência policial, mas são corpos em que existe uma ideia de que aquele corpo pode morrer, não gera tanta comoção quando aquele corpo morre. Queria que a senhora falasse um pouco mais disso, claro, pensando no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, né? A gente sabe quanto se fala sobre as vidas negras, né, tiradas pela força policial, os movimentos, né, de vidas negras importam, as pessoas periféricas, os grupos LGBTQIA+, a sigla até aumentou recentemente, mas eu só vou me lembrar até esse ponto, mas queria que a senhora falasse um pouco disso. Quais são os grupos atualmente que são vistos como os grupos que não recebem a segurança do Estado? São corpos que podem morrer.
É exatamente essa compreensão, né? Que o que o Estado faz quando busca controlar o poder e controlar a política, esse desejo de controle recai sobre corpos. E esses corpos são separados. O Estado elege de maneira absolutamente arbitrária corpos matáveis, Camila. É isso, né? Tentando trazer para um cuidado e uma necessidade de verificar a operacionalidade desse conceito, como esse conceito vai para a prática, né? Porque a gente começa falando que é um conceito. E falando, inclusive, que o Attila Mbembe avança com relação ao Foucault, inserindo a perspectiva não da política da vida, mas da política da morte nesses contextos, né? Então, em contextos estatais como esse, a gente está falando muito mais de uma violência estatal do que de uma violência policial, entende-se aí a polícia como um setor muito específico, mas o próprio Estado, ele adota uma postura que é uma filiação a uma política que é a política da morte, ou seja, ele faz uso do poder de decidir quem deve morrer ou quem deve ser deixado morrer, né? Muitas vezes não há uma ação, não há uma atividade muito grande do Estado no sentido de provocar uma matança ou um genocídio, né? E decidir este deve morrer. Mas a decisão que o Estado toma é este deve ser deixado para morrer. E aí, quando a gente olha, né, sobretudo nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, quem é o segmento, quais são as pessoas que estão inseridas em segmentos da sociedade que foram deixadas para morrer? Quem são as pessoas que foram excluídas das políticas de saúde? Quem são as pessoas que não têm acesso aos serviços de saneamento básico? Quem são as pessoas que sofrem com a ausência do Estado na segurança pública? Esses corpos, eles têm cor, eles têm raça, eles têm sexo, eles têm sexualidade, eles têm idade. Há um preconceito geracional muito grande, né? Que mostra o abandono, muitas vezes, do Estado as pessoas idosas, por exemplo, que são abandonadas, são deixadas para morrer. Então, no Brasil, a gente consegue visualizar a operacionalidade do conceito de necropolítica como um poder político que pode controlar as pessoas não pela vida, mas a partir de regras e normas pela morte, né, orientadas pela morte. O que nós notamos contemporaneamente no Brasil, em termos de operacionalidade do conceito, é uma rotinização da violência, é uma banalização da vida que leva a uma banalização da morte, e a gente começa a entender como normal. É normal violentar uma mulher no seu momento de parto com um estupro. Isso não nos causa o horror. O horror dessa violência, ela não chega, ela não nos toca. Né? Se ela não nos toca, significa que a gente está sob a égide de uma necropolítica, em que a gente rotinizou e banalizou a vida, a morte. Né? Se o assassinato por asfixia de uma pessoa negra que é realizada pela polícia, que é um braço do Estado, não nos choca, não nos mobiliza, significa que a sociedade ela está pensando não a partir de uma política de manutenção da vida e todas as vidas importam, mas por uma política de decisão de quem deve morrer e quem deve ser deixado, né, para morrer. Né? A política da morte, que decide quais são os corpos matáveis, porque nem todos os corpos são matáveis, né, Camila? E o parâmetro definidor de quem deve morrer e quem pode morrer é a raça. A raça, então, é o parâmetro que vai dar os instrumentos para que o Estado
tome essa decisão, né? E ela pode ser visualizada, essa política da morte, ela pode ser visualizada sem grandes dificuldades, né? Nesse contexto de pandemia que a gente ainda está vivendo, né? São 2 anos e meio, assim, que a gente percebe que a política da morte, ela não atinge todas as pessoas da mesma forma, e os níveis de letalidade não são iguais, né? Professora, queria fazer um acréscimo, queria fazer uma pergunta, na verdade. A gente fala de violência estatal, né? Que o Estado, por critérios baseados num racismo estrutural, né, num preconceito de classe, num preconceito de gênero, de sexualidade, enfim, ele acaba criando essas políticas ou não criando políticas que cuidem dessas pessoas, que garantam a existência e a vida dessas pessoas. E a população? A senhora disse, a gente não se... muitas vezes não se choca mais, não se mobiliza mais por essas mortes. A gente acaba aderindo também a esse discurso de que existem pessoas que, como eu não sei nem como dizer a expressão, mas tipo assim, é normal, entre muitas aspas, que essas pessoas sejam vítimas da violência, é normal que morram mais cedo do que outras. A gente também adota essa postura da necropolítica como cidadão, como pessoas que não fazemos parte da política estatal de forma direta? Uhum. Camila, por que uma necropolítica segue vigorando, né? Por que ela não se esvai, ou é eliminada, ou é esvaziada de sentido e sai do cenário político? Porque ela tem o respaldo da população. Quando a população perde o seu poder de indignação diante de uma violência, de uma brutalidade, da quitação de uma vida, ela está em perfeita sincronia com a proposta de um Estado que opera a partir da política da morte, né? A ausência ou a negligência do Estado, abdicando do dever de garantia de acesso aos meios que asseguram a vida, que asseguram a segurança, que asseguram a saúde, que asseguram a alimentação, que asseguram a empregabilidade, é uma demonstração de uma política que informa sobre deixar morrer, né? Sobre uma política da morte. A população, quando não se indigna com isso, ela tá passando, né? Que recado para o Estado? Olha, estamos em sintonia, né? Estamos pensando a partir da mesma premissa, que é a política da morte, né? E é aí que está a eficácia da necropolítica, né? É nessa combinação, obviamente, que o Estado deve ser responsabilizado pelas políticas implementadas somente a uma parcela da população, ou pelas políticas não implementadas, que é também uma forma de deixar morrer, né? Se eximir de executar políticas da vida que garantam a vida, mas a população também precisa repensar em como está recebendo isso, né? E aí exercitar o seu poder de indignação diante da violência da política da morte. Né? É necessário não abdicar desse poder de transformação de uma sociedade absurdamente horrenda, racista, né? Patriarcal, né? Que permite que a política da morte vigore. É preciso se levantar contra essa proposta. Antes de falar que a senhora nos diga como nos levantar, né, pelo menos aí nos dizer de uma forma talvez conceitual, né, porque eu acho que a gente está vivendo num mundo que muitas vezes a gente ainda nem sabe como colocar em prática, né, muitas das coisas que a gente tem discutido por tá tudo tão em efervescência, né, tudo começando a ser discutido agora, mas queria talvez tocar num ponto mais da realidade brasileira. A gente tem visto que existe no Brasil uma política de armamentismo, um discurso de ódio dentro da política institucional, né, principalmente vinda do governo federal, e a ideia de que é necessário usar a força e usar as armas contra os inimigos. Isso também a gente pode incluir nessa ideia de necropolítica, a gente pode incluir na ideia de que eu posso matar o meu grupo inimigo, esses corpos, né, como no caso, se a gente for pensar aí, muito recentemente, né, na morte de um ativista do Partido dos Trabalhadores, que foi morto por um apoiador do bolsonarismo. Para
essas pessoas que tomam essas atitudes, esses outros que são considerados inimigos, né, aqueles que estão do outro lado do espectro ideológico, eles são também corpos matáveis, eles também devem morrer, eles também devem ser deixados para morrer. O próprio presidente Bolsonaro diz que vai levar os inimigos para a ponta da praia, né? Uma expressão que diz que vai desovar esses corpos. Como é que a senhora entende isso, professora? Eu não sei se tem muita relação, mas é porque esse tema está tão atual, né? Ano eleitoral. Sim, tem muita relação, Camila, assim, porque na verdade a gente está aceitando o desafio de compreender como a gente chegou até aqui. Como é que a gente chegou nesse estado de coisas em que uma política da morte é aceitável, né? E tem todo um engajamento e uma mobilização por parte do Estado que leva a gente a chegar até aqui, né? O Attila Mbembe, primeiro, ele publica em 2003 um material que chama Necropolítica, para explicar o que é necropolítica, mas alguns anos depois ele publica um livro muito interessante em que ele trata das políticas da inimizade, né? E ele vai demonstrar nessa concepção de políticas da inimizade como o Estado que opera a partir das políticas de morte sustentadas, né, sobre a concepção de racismo, que é gestada lá no período colonial, como essas políticas de inimizade são uma construção política absolutamente artificial que é apresentada para a população, né? Uma pergunta muito rápida, assim, que eu faria, desafio você que está ouvindo a gente agora a buscar responder, ou pelo menos pensar sobre ela, né? Esse outro que a gente está considerando nosso inimigo é realmente nosso inimigo? Como foi construída essa inimizade? Essa inimizade é construída sobre um preconceito e uma discriminação que é anterior a mim, né? Se foi, eu preciso olhar para essa situação enquanto cidadã de maneira mais crítica, mais autônoma, mais livre, né? Eu não sou inimigo, por exemplo, de segmentos da população, né? As pessoas LGBTQIA+, por exemplo, enfrentam muitas situações de ódio, né? Porque essa inimizade é construída. Mas o que faz com que eu me coloque como inimiga dessas pessoas a ponto de aprovar que o Estado adote política de morte contra essas pessoas? Né? Então é preciso pensar de maneira muito crítica sobre essas inimizades e essas oposições que são apresentadas para nós como algo dado, porque elas não são algo dado. A gente precisa exercitar a nossa liberdade de pensamento, de constituição das relações, para a gente mudar essa sociedade, né? Que rotinizou, que banalizou a morte, que banalizou a vida e, em consequência, a morte, que rotinizou a violência, né? E aí, Camila, só em coletivo, né? Mobilização, organização coletiva, procurar aquelas pessoas que pensam igual a mim, que acreditam que a sociedade e a política estatal deve estar mobilizada pró-vida e não pró-morte, antidiscriminação, né, de todos os tipos. Essas pessoas devem se articular, se mobilizar coletivamente e se colocar contrárias a essa política que está vindo de um Estado que produz de maneira muito artificial, inclusive nossa rivalidade, nossa inimizade. Isso precisa ser repensado, né? E reformulado por nós, cidadãos comuns, né? Que nos levantamos e falamos assim: olha, não. A política que a gente quer ver ser implementada é a política da vida, para todos os seres humanos, sem hierarquizá-los, né? Sejam eles negros, indígenas, quilombolas, mulheres, LGBTQIA+, não só diferentes, né? E não tem problema nessa diferença, né? A gente não pode hierarquizar e começar a eleger corpos notáveis, pessoas que podem ser violentadas pelo simples fato de existir, né? Isso é muito violento, né? Então é necessário se levantar, se mobilizar contra isso, né? E eu acho que essa mobilização só coletivamente, tá bom?
era a última pergunta que eu ia fazer para ver se a gente terminava o programa um pouquinho mais esperançoso, né, professora? Porque é um tema tão doído, tão difícil, a gente fala de tantas violências, né? A gente fala de uma situação que se arrasta há muitos anos no Brasil, né? Não só nos últimos 4 anos, foi intensificada, claro, mas a gente sabe que é uma violência que se arrasta há muitos anos contra determinados grupos. Mas é sempre bom a gente discutir, mas eu prefiro terminar com um pouquinho de esperança, né? E obrigada que a senhora colocou isso para a gente, né? Que acredito que o diálogo, né? A gente deve tentar dialogar, não criar inimigos, né? Não brigar com as pessoas, mas tentar dialogar nas nossas diferenças e nas nossas proximidades, né? É isso, Camila. Assim, há uma política de Estado que se baseia na discriminação, no privilégio, privilégio de raça, privilégio de gênero, privilégio de sexualidade, privilégio de classe, né? E não em questões de direito. O que a gente precisa é colaborar de alguma forma para que a gente construa uma sociedade de direitos, em que a garantia da dignidade humana seja ampliada para todo e qualquer ser humano, independente do seu pertencimento, da sua identidade, da sua orientação, da sua opção político-partidária. Né? A gente precisa consolidar uma sociedade, e eu estou falando da sociedade brasileira, que seja orientada pela efetivação de direitos e garantia da dignidade humana para todos os seres humanos. Muito obrigada, professora. Quem nos assiste não imagina como é que é por trás, né, nem das câmeras, dos computadores, vamos dizer assim, já que nós estamos ainda em trabalho remoto, trabalho híbrido, né, agora. A gente já tinha marcado uma vez, não deu certo, a professora conseguiu um novo horário, dessa vez deu certo, e agradeço muito, professora, por compreender os nossos problemas técnicos, por estar aqui de novo com a gente. Vou destacar isso para dizer para a senhora quanto é importante a participação da senhora aqui, queria deixar isso publicizado, né? Muito obrigada, espero que a gente possa continuar discutindo esses temas. Eu que agradeço, Camila, muitíssimo obrigada pela interlocução. Só assim, no debate, na discussão, no pensar juntas, é que a gente vai avançar minimamente. E muito obrigada por me permitir, mais uma vez, estar aqui em interação com você, Camila, mediadas aí pelo Diego, que leva nosso discurso mais longe, né? Mas também com cada um de vocês que está nos assistindo agora. Muito obrigada. Que agradeço, professora. Uma ótima tarde para você e até a próxima, viu? Boa tarde. Você que está aí nos assistindo, não sai não, porque daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais sobre democracia, falar também sobre cultura e uma coisa bem interessante, viu? Uma cineasta aqui de Goiânia fez um projeto para falar sobre as mulheres musicistas, as mulheres negras musicistas aqui no estado de Goiás. O projeto chama Diaspóricas e a gente vai conversar sobre esse projeto também daqui a pouquinho. Então, fica aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira, dia 14 de julho de 2022. Nesse segundo bloco, eu continuo contando com a presença do professor Diego Barbosa, que é professor da Faculdade de Letras, coordenador do LabTAV e que faz a interpretação para Libras durante todo o nosso programa. E, antes de passar para as nossas informações, vou relembrar com você como assistir a TV UFG. Você faz isso no canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, pelo site da TV UFG e também pelo aplicativo. Você também pode procurar a gente pelas redes sociais. Nós temos Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. E lá, nesses canais, você pode tanto assistir a programação, principalmente no Facebook e no YouTube, como também pode interagir com o nosso conteúdo, ver vídeos específicos, como por exemplo no Instagram, tem coisa produzida só para o Instagram, tem informação em todas as nossas redes. Então, segue lá, procura pela gente como TV UFG, que você encontra, segue, compartilha o nosso material, curte as nossas postagens para também auxiliar a gente a crescer cada vez mais. Se você não é muito de rede social, não entende muito disso, mas quer mandar uma mensagem para a gente, quer interagir com o programa, tem WhatsApp. Você pode mandar sua sugestão de tema, sua crítica, seu elogio, porque, claro, a gente gosta também de receber elogio. É só mandar no 62 99181 1406.
62991811406. Bom, eu prometi que a gente ia falar mais sobre democracia, né? A gente está em pleno ano eleitoral, as campanhas já vão começar no mês que vem, então é por isso que a gente traz mais uma pílula para falar sobre democracia e eleições. Hoje nós vamos falar sobre a confiabilidade e a segurança das urnas eletrônicas, que são, sim, muito confiáveis e muito seguras e que garantem que nós, eleitores, possamos, não sei nem se eu falei corretamente conjuguei direito esse verbo, façam que a gente possa exercer a nossa democracia. Então, confere a nossa pílula aí. A urna eletrônica brasileira completou 25 anos. Mas será que esse sistema é mesmo seguro? A partir de 1996, a urna eletrônica mudou de forma radical as eleições no Brasil. As cédulas rabiscadas, as urnas de lona e os vários dias para apuração foram substituídos pelo computador. Ao longo do tempo, o sistema passou por várias mudanças para garantir aos brasileiros o exercício da cidadania e permitir um processo de votação seguro e confiável. Vários tipos de fraudes e de erros humanos existentes no antigo processo eleitoral, como votos duplos e troca de cédulas eleitorais durante a contagem, foram eliminados. Frequentemente, a urna eletrônica passa por testes públicos de segurança, quando são avaliadas possíveis formas de fraude. Até hoje, nenhuma tentativa teve êxito. Além disso, existem mecanismos de auditoria e verificação dos resultados, que podem ser acompanhados por candidatos e coligações, pelo Ministério Público, pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo próprio eleitor. A urna eletrônica é segura e confiável e um dos maiores símbolos da democracia brasileira. TV UFG. Compromisso com a democracia. Bom, e depois dessa explicação bem interessante sobre as urnas eletrônicas e o processo, né, de votação eleitoral, eu trago 2 dicas sobre capacitação para você que está querendo se formar, querendo encontrar emprego. Então, fique atento. As escolas do futuro de Goiás estão com mais de 4.000 vagas abertas em cursos como, por exemplo, mídias sociais, assistente de marketing, programação de computadores, Excel, gestão financeira, inglês instrumental e também redação para conteúdo digital. Viu que são áreas completamente diferentes, né, da tecnologia, das mídias sociais, redação, inglês. Se você ficou interessado em alguma dessas e também se quiser conferir, claro, as outras vagas disponíveis, fique sabendo que pode se candidatar quem tem idade mínima de 16 anos e o ensino fundamental concluído no ato da matrícula. As vagas são para as unidades, né, das escolas do futuro em Goiânia, Santo Antônio do Descoberto e Aparecida de Goiânia. Então, vai lá no site efg.org.br e procura mais informações sobre essas vagas. Com certeza tem alguma que vai ser interessante para o seu futuro profissional. Foi uma dica para quem estuda e precisa do passe livre estudantil. O prazo para o cadastramento ou recadastramento do passe livre estudantil foi prorrogado até o dia 30 de novembro. Os estudantes aqui de Goiânia e região metropolitana podem fazer a solicitação pelo site, que é o juventude.go.gov.br, juventude.go.gov.br. Os alunos que moram em Anápolis devem realizar o cadastramento de forma presencial na sala de atendimento do Passe Livre, que fica na Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes da cidade de Anápolis, na Rua General Joaquim Inácio. Os alunos que desejam fazer o recadastramento precisam procurar as instituições de ensino em que estiverem matriculados lá na cidade de Anápolis. O Passe Livre Estudantil é um benefício oferecido gratuitamente pelo Estado para os estudantes e, por meio dele, quem estuda tem acesso a passagens de ida e volta até a instituição de ensino. Ao todo, são oferecidas até 2 viagens por dia, 48 viagens, né, por mês.
E, embora esses créditos sejam colocados no cartão, eles não são cumulativos. Então, são 48 passagens por mês. Se elas não foram utilizadas, elas não podem ser usadas no mês seguinte. Então, busca lá o site juventude.go.gov.br para cadastrar ou recadastrar se você for estudante aqui de Goiânia, região metropolitana e também Anápolis. A gente vai para um rápido intervalo agora. Daqui a pouco voltamos para falar sobre cultura. A gente vai ter uma entrevista muito interessante com a realizadora de uma série de mini documentários que já está disponível no YouTube e que estará disponível na TV UFG a partir de sexta-feira, que se chama Diaspóricas e que fala sobre musicistas negras que trabalham aqui no estado de Goiás. Não perde não, porque está muito interessante. Nós estamos de volta com o último bloco do Conexões. Eu sou a Camila Maia, fico com vocês até daqui a pouquinho, às 5h30 da tarde. E nós continuamos com o professor Diego Barbosa, que é da Faculdade de Letras da UFG e coordenador do Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível. É ele que está fazendo a interpretação para Libras no programa de hoje. E agora, como você sabe, nós reservamos esse último bloco para falar sobre cultura, né?
tá? Sobre um assunto mais leve, mais tranquilo, mais, como é que eu poderia dizer? Para deixar o final do nosso programa um pouquinho mais luminoso, né? E vou destacar uma coisa bem interessante, porque a gente fala de cultura, mas também fala um pouquinho de política, de questões de gênero, já que a série de mini documentários sobre música, que é chamada Diaspóricas, já está disponível no YouTube. E logo mais, ela chega também aqui à TV UFG, dentro do programa Meu Filme na TV. Esse projeto ele foi feito pelas mãos, pelos ouvidos e pelo sentir de mulheres e celebra a música brasileira, a partir da conexão em África, da travessia do Atlântico, da resistência de mulheres negras que utilizam a música, os ritmos, as melodias e as harmonias como tática de resistência. E nós vamos conversar com a realizadora dessa série, de Diaspóricas, a Ana Clara Gomes, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essas temáticas aí que eu só relatei aqui no começo, né? Só descrevi aqui no começo, e também sobre a série. Ana, muito obrigada pela sua presença, parabéns pela série, que bom que já está no YouTube, daqui a pouquinho estreia na TV, fico muito feliz de poder conferir esse material. Obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, Camila, é uma honra estar aqui com vocês. Ana, você pode fazer a sua descrição para o nosso público, né, para se apresentar para o nosso público, principalmente porque você fala muito da questão de gênero e de raça, né, no seu trabalho, então, bom também você destacar isso, né? Sim. Para minha autodescrição, eu sou Ana Clara Gomes, sou uma mulher negra, estou com fone de ouvido, estou com uma roupa estampada e estou em um estúdio de música. Ana, queria que você contasse para a gente um pouco sobre como surgiu essa série. Porque você, além de realizadora, é jornalista, né, formada jornalista, doutoranda, mãe, tem vários compartimentos aí da sua vida. Como é que você decidiu se envolver em mais esse projeto? Como é que a ideia desse projeto surgiu de falar sobre a música feita por mulheres negras? Então, Camila, o Diaspórica surge como uma espécie de extensão da minha pesquisa de doutorado, que eu estou finalizando agora, onde eu investigo como que mulheres negras empenham táticas para existirem, para sobreviverem e nos seus cotidianos, no dia a dia, superar racismo, sexismo e as múltiplas formas de opressões oriundas do sistema capitalista. Então, Diaspóricas vem muito nessa abordagem, né, dessas táticas, e é uma série que celebra a negritude, celebra o ser mulher, celebra a música brasileira, né, muito além dessa ideia de que a música goiana é só sertanejo, não só existe sertanejo no Centro-Oeste. Mas, assim, Diaspórica celebra, sobretudo, essa resistência de mulheres que vivem em diásporas, né, mulheres que se encontram em Goiás, e mulheres que encontram na música uma forma tática para existirem. Eu vou tentar falar um pouquinho dos conceitos que você destacou, né? Já que muitas vezes quem está vendo a gente não vai conseguir entender. Primeiro, o que é diáspora, né? Já que o nome Diaspóricas. Queria que você explicasse primeiro o que é diáspora e, né, se deriva dele o título da série, né? Diaspóricas. Sim. Pois é, o título se deriva dessa ideia da diáspora negra, né, que é essa relação de atravessamento do Atlântico, né, desde o processo histórico brasileiro de colonização, em que povos africanos foram escravizados e trazidos à força, contra a vontade, para trabalharem, para, enfim, serem explorados e exploradas em terras brasileiras. Então, Diaspóricas traz essa ideia da conexão em África-Brasil, mas fala desse hoje, né? Fala dessa herança cultural, dessa herança histórica, dessa herança ancestral de nós negros em relação aos nossos antepassados, aos nossos ancestrais que foram escravizados e escravizadas aqui no Brasil. E você fala que o seu projeto de doutorado, você destaca as táticas das mulheres, né, para resistir e existir das mulheres negras, e você fala das musicistas que utilizam a música como também uma tática, né? Como é que é isso? O que você quer dizer quando você diz tática, para a gente entender? E por que a música, nesse
espaço, né, que você investigou, que você conversou com as musicistas, ela também é um tipo de tática de resistência e de existência de mulheres negras? Quando eu falo de tática, Camila, eu estou falando de uma forma sutil, às vezes consciente ou inconsciente, de como as mulheres lutam, como as mulheres negras, como elas acham possibilidades para superarem racismo e sexismo. Eu estou falando um para além da violência, sabe? Eu estou falando do cotidiano, das formas que elas encontram para expressar o seu subjetivo, né? Porque a gente sempre, nas narrativas midiáticas, tem essa ideia de que a mulher negra é única, só existe um tipo de mulher negra, todas somos iguais, e não, nós somos múltiplas, nós encontramos, cada um em sua vida, em sua trajetória, formas de nos reerguermos, né? de encontrarmos forças para viver, né? Porque o sistema ele nos massacra, né? Ele nos subalterniza. Então, quando eu falo tática, eu estou falando em formas de transgressão, em formas de para a transformação social desse lugar subalterno destinado ao povo negro. E quais musicistas você conversou? As mulheres são só musicistas aqui de Goiás? São mulheres radicadas aqui? Mulheres que vieram para cá? Conta um pouquinho das suas personagens, né? Das personagens do documentário. Essas mulheres são múltiplas, muito plurais. São mulheres não só goianas, são mulheres que estão nessa diáspora, né? No Brasil mesmo. Temos 5 episódios e os primeiros 4 episódios são protagonizados cada um por um artista que se encontra aqui atualmente em Goiás, que vive profissionalmente de música. E aí o primeiro episódio é com a Érica Ribeiro, que é de Porá, no interior de Goiás, mas que transita aí, toca em Cuiabá, toca em vários espaços, foi do The Voice Brasil, participou do programa em 2021. No segundo episódio, a gente tem a Nina Soldera, que é uma multiartista do teatro, da música, cantora. Ela é uma figura que leva a cara do mundo humano, digamos assim, que é uma banda goiana muito conhecida. No terceiro episódio, temos aí um contraponto à música popular, né, dessas cantoras que tocam muito em bar. Temos a professora Sônia Rai, que é uma musicista erudita, professora da IMAC, né, da Escola de Música da UFG. Ela é uma contrabaixista de câmara, já liderou orquestras aí pelo mundo. E o quarto episódio temos a Lene Black, que é uma grande percussionista, toca muita coisa. E o quinto episódio é o encontro dessas mulheres, né? Que mesmo, às vezes, não se conhecendo, se reconhecem pela experiência do que é ser mulher negra, pela experiência do que é ser uma musicista, vivendo profissionalmente de música em Goiânia. Então é isso, várias mulheres de múltiplos lugares, a Nina é de Porto Alegre, a Sônia é de São Paulo, a Lene é de BH. Então essas mulheres se encontraram aqui em Goiás para se reconhecerem e trocarem. Porque o quinto episódio é um encontro de performance, né? Um encontro em que elas realmente se encontram para fazer música de uma forma inédita, improvisada, para se sentirem. E tem um tom muito emocional, né? Nesse revelar subjetividades. Então é isso. Você disse aí de 5 episódios iniciais. Você vai produzir mais episódios? Essa é a primeira Não, assim, a nossa primeira temporada já foi encerrada, né? Foram 5 episódios lançados em maio e junho no YouTube, aberta e gratuitamente, né? E a gente está com planos aí nesse próximo semestre, agora a partir de agosto, começar a produção de uma segunda temporada, né? Vamos ver se vai dar certo. Então, conta pra gente, na internet, quem já quiser assistir, procura por Diaspóricas, procura por um canal específico, tem que pesquisar por quê? Lá no YouTube, a gente procura por canal Diaspóricas, lá tem todos os 5 episódios. Canal Diaspóricas, né? S no final, isso mesmo. E sei, Ana, que vai ter também aqui na TV UFG, as pessoas que não têm, muitas vezes, né? Quem nem sabe direito mexer em YouTube, a gente sabe que muita gente que assiste a TV UFG não tem acesso ao YouTube ainda, não gosta muito dessa tecnologia, né? Mas ficou interessado. Sei que vai ter no Meu Filme na TV, né? Que é um espaço para as produções audiovisuais aqui do estado de Goiás. Exatamente. A partir dessa semana agora, sexta-feira, se não me engano, às 5h30, a gente vai exibir o Diaspóricas
em 3 semanas, né? Então, nessa primeira semana vamos ter o episódio 1 e 2 com a Érica Ribeiro e a Nina Soldera. Na semana que vem teremos teremos a Sônia Rai e a Lene Black. E na última semana teremos o episódio de encontro musical, que é um episódio maior, com as 4 musicistas se encontrando. Que lindo, Ana. Vou assistir, ainda não consegui assistir, mas agora que terminei também aí uma fase do doutorado, quero conferir também para apreciar seu trabalho. Muito obrigada por estar aqui com a gente, muito obrigada pela entrevista e parabéns novamente pelo projeto. Muito obrigada, Camila. Fiquei muito feliz com o convite. Você sabe que você é uma super querida. A TV UFG já foi minha casa, né? Já passei pela TV. Então, é uma honra mesmo. Muito grata de estar com vocês novamente. E já quero deixar o convite aí para o pessoal assistir a partir dessa semana, acompanhar o Diaspóricas, dar o like, deixar um comentáriozinho, que isso é uma forma de incentivar as produções locais. Muito obrigada novamente, Ana. Antes de me despedir, tenho só mais uma dica para você que quer sair de casa, quer um pouquinho de exposição de artes plásticas. A exposição Ruídos Urbanos, do artista goiano Danilo Butas, está na Sala Sebastião Barbosa, na Vila Cultural Cora Coralina. Essa exposição ela foi montada como um trabalho total ou parcialmente feito com objetos e materiais que não costumam ser associados com esculturas e obras de arte. O Danilo Butas é graduado em Arquitetura e Urbanismo e também ele usa a arquitetura, né, das metrópoles, das cidades, como inspiração para as obras de arte que ele produz. A exposição pode ser visitada até o dia 26 de agosto. O horário de visitação é das 9 da manhã às 5 da tarde. E a Vila Cultural Cora Coralina fica atrás do Teatro Goiânia. É um espaço muito bacana, se você ainda não conhece. Danilo Butas e outras exposições, eventos, espaço muito interessante de arte aqui do estado de Goiás. Bom, assim eu me despeço, agradeço novamente a Ana, agradeço ao professor Diego e agradeço a você que ficou com a gente até o finalzinho do Conexões. Forte abraço para você, eu entro de férias hoje, então a gente tem 2 semanas de reprises do Conexões, eu retorno na última semana de julho. Então, até lá!